De tantas riquezas que temos na nossa leitura, de tantos livros, de tantos achados escritos, de grandes pensadores, de grandes homens que foram filósofos, que foram escritores, que deixaram obras maravilhosas, assim como Agostinho, assim como Aristóteles, Platão, Tomás de Aquino, Immanuel Kant e tantos outros homens inspirados e escreveram obras grandiosíssimas. Nada se compara ao maior livro de todos, a maior obra de toda a história, a saber, a Bíblia Sagrada. Uma vez que todos esses autores e escritores já não estão mais entre nós, tudo que temos deles são as palavras impressas no papel. Quanto à Bíblia Sagrada é diferente. É o único livro onde o autor está junto conosco, onde o autor permanece vivo, onde nós lemos e as palavras do autor saltam aos nossos olhos, porque essa palavra ela é viva, e ela é viva e eficaz. A Bíblia Sagrada é o maior livro de toda a história. Ela contém um compêndio de informações, de regras e práticas de vida, tem respostas para todas as perguntas, para todos os questionamentos. Tudo você encontra neste livro. Um livro que é muito conhecido, muito comercializado, muitos têm em casa vários exemplares, porém um livro que ainda é pouco utilizado, pouco lido, pouco desmembrado. Nós estamos diante de uma riqueza muito grande, onde nós podemos desbravar a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse, e ainda assim não esgotaríamos os assuntos, porque dela procede a vida. Então, a Bíblia Sagrada é algo maravilhoso. E eu pensando no quão grandiosa é a palavra de Deus, e eu me perguntava por que muitas pessoas ficam no engano, ficam sem uma direção, sem um direcionamento, sem uma luz que ilumine o seu caminho, uma vez que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é a nossa verdadeira bússola, aquilo que nos dá direção. É a voz de Deus falando conosco. Mas aí eu me pego pensando que tudo isso é por falta de manuseio desta palavra, falta de habilidade, de conhecimento, falta de intimidade, falta de talvez mais prática na leitura, estar mais perto desse livro, estar mais diante dele. Porque o salmista vai dizer que nós devemos meditar nessa palavra dia e noite. E talvez se fizéssemos mais isso, com mais frequência, com mais veemência, não nos deixaríamos a ser levados por engano, por heresias, por fábulas. E algo que me preocupa bastante no século XXI é que nós temos visto que a pregação do genuíno e verdadeiro Evangelho de Cristo tem sido modificada, tem sido descodificada do real padrão bíblico estabelecido por Deus. Eu quero ler um texto com vocês que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no versículo 16, no capítulo 16, o versículo 33, que diz assim: Essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O verdadeiro Evangelho de Cristo não nos dá uma fantasia, uma imagem ilusória de um mundo irreal, de um mundo onde não há problemas, onde não há dificuldades, onde não há tribulações, onde não há pesares, onde não há perdas, onde não há dores. Pelo contrário, Jesus Cristo se despiu da sua glória, se fez homem em carne para habitar no meio de nós, para passar por todas as aflições, por todas as dores, por todas as coisas que nós passamos, para provar para nós que é possível vencer sim nele. Mas não isentando
que porque estamos em Cristo, não padeceríamos tais aflições. O que eu vejo hoje é um evangelho humanista colocando sempre o homem acima, o homem sempre em destaque, em uma posição elevada, distinta, que o tira totalmente do foco da dependência do seu Criador, da dependência de Deus, um homem autossuficiente nele mesmo, ao ponto de alguns cristãos até dizerem: eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa luta, eu não aceito essa tribulação. Ora, se nós olharmos para a palavra de Deus, todos os profetas, todos os grandes homens de Deus sofreram pela causa do Evangelho. O Evangelho não é só ganho, o Evangelho é perda. O Evangelho não é só vitória, como muitos pregam por aí. É só bênção, é só vitória. E você tem que determinar na sua vida isso. E você não pode aceitar passar por nenhum tipo de adversidade ou de provação. Pelo contrário. O Senhor Jesus nos ensina que teremos sim aflição. Teremos sim, porque sendo Ele o próprio Deus, Ele passou por aflições. Teremos sim dias difíceis, dias que nos assolará. Porém, todavia, o que nós precisamos é de paz. Jesus está dizendo aqui: escrevo-vos isso para que em mim tenhais paz. Porque isso faz toda a diferença. Uma vez que nós encontramos a verdadeira paz, que excede todo entendimento, em Cristo Jesus, nós vamos passar por dificuldade, vamos passar por tribulações, vamos passar por qualquer tipo de problema existencial que cerca a nossa vida, mas confiantes. Porque essa paz gera em mim confiança naquele que me chamou, naquele que me deu essa paz, naquele que me garantiu que nele sim eu tenho vitória. Mas eu não tenho vitória porque eu determino, porque eu não aceito a aprovação que vem sobre a minha vida, não. Eu tenho vitória porque eu aprendi a ter paz. E no meio da tormenta, no meio da turbulência, da tribulação, eu tenho paz em Cristo Jesus. E é por isso que eu venço as minhas batalhas. Eu venço as provações, porque eu tenho paz em meio ao caos. Então nós não precisamos que Deus tire todas as tribulações e todos os problemas, até porque os problemas, as tribulações, as lutas, elas vêm para nos amadurecer, para forjar nosso caráter, para nos preparar para algo maior. Não é para nos matar, para nos paralisar, mas é para nos fazer romper e avançar um nível maior. Então, quando as provações vêm, elas certamente têm um propósito estabelecido pelo próprio Deus, para trabalhar algo em nós. Então eu aprendo aqui que na verdade eu preciso ter paz. Paz que vai me guiar pelo caminho, a paz que vai me fazer descansar, a paz que vai me fazer ter confiança no Deus que eu sirvo. Eu preciso de paz. Porque em meio à tribulação, em meio à tormenta, em meio a todos os problemas, eu tendo paz, eu consigo ter vitória em Cristo Jesus. Esse evangelho humanista que tira Jesus Cristo do centro, como nosso dominador fiel, aquele a quem rege a nossa vida, aquele a quem nós temos total dependência nele, e coloca o homem como centro, o pilar de tudo, que você determina e você faz e acontece, isso é um equívoco muito grande. Isso tem feito muitas pessoas se decepcionarem com o evangelho, porque elas vêm iludidas achando que vai ser tudo só bênção, tudo só vitória, tudo só um mar de rosas, e quando elas se deparam com a primeira luta, com a primeira adversidade, com a primeira dificuldade, elas não suportam. E é por isso que Paulo vai afirmar em Filipenses, ele vai dizer, posso tudo. Vai afirmar em Filipenses, posso tudo naquele que me fortalece. Esse posso tudo não é como tem pregado por aí. Posso ter carro, casa, dinheiro, bênçãos, heranças, não. Não se fala de conquistas materiais. Paulo ali, ele está retribuindo em agradecimento à igreja de Filipe pela ajuda que foi enviada a ele, uma vez que ele estava preso e as condições de Paulo não eram favoráveis, ele estava em um cárcere, em um lugar fétido, um lugar úmido, um lugar insalubre. Ele estava passando por necessidades, mas ele em todo tempo, por ter a paz em Cristo Jesus, a paz que excede todo entendimento, por Paulo ter aprendido com Jesus, aprendido com o Senhor, a passar por todos os momentos,
tanto de açoite, quanto naufrágio, quanto perseguição. Ele padeceu necessidade, então ele vai declarar no final desse agradecimento aos irmãos de Filipe pela ajuda, ele vai dizer, olha, eu aprendi a viver na bonança, eu aprendi a viver nas bênçãos, mas também como eu aprendi a viver na escassez. Eu aprendi também a viver faltando-me, porque Deus forjou isso em mim. E por isso eu posso tudo naquele que me fortalece. Quando Paulo diz que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele, é que ele está querendo dizer, eu posso passar por qualquer problema, por qualquer dificuldade, por qualquer perda, escassez, porque o Senhor me fortalece.